Olá, graça e paz. Estamos hoje aqui na meditação da Palavra de Deus, terça-feira, dia 26, com a continuação da meditação sobre o tema A Chave da Fé. Estamos concluindo aqui com a segunda parte. Então vamos falar sobre a fé para ser usada com a chave. Ela é provada e é importante. Muitas das vezes acontece na nossa vida de fé na caminhada com Deus, que Deus nos prova a fé. Os milagres, a vida de retidão e maturidade na fé acontece por meio de provações. E se referindo à fé para ser curada, Deus também olha dentro de nós. Se nós realmente temos a fé pura para crer, é assim que acontece o milagre de Deus. Em muitas condições, vamos citar só uma aqui, que Jesus curou, libertou uma pessoa endemoniada. Antes de acontecer esse milagre, uma pessoa, um pai, tinha o seu filho que estava miseravelmente endemoniado. Os discípulos foram até essa pessoa e não conseguiram libertar. Então chegou Jesus e o pai trouxe o menino. Disse: olha, Senhor, se tu puder curar, libertar esse meu filho que está atormentado, faz-o isto. Porque eu trouxe para teus discípulos e não puderam fazer nada. Então Jesus respondeu assim: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Então, aquele homem foi humilde, honesto e sincero. Disse: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Preste atenção para a reflexão disto. Ele foi aos discípulos, mas o que está em pauta aqui, depois ele revelou: me ajuda na minha pouca fé. E Jesus teve misericórdia e libertou. Mas primeiro Jesus disse assim: tudo é possível que crê. É sobre isso que vamos falar aqui, a continuidade desse tema, a chave da fé. O tópico final dessa meditação: a fé para ser usada com a chave, ela é provada e é importante. Olha só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo. Medite bem, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a fé é provada. Aí vem o fogo. Aí vem a minha memória aqui, nesse momento. Olha só, a aliança. Para ela ser feita, apurada, e ela estar toda completa, ligada em um círculo. O que você faz? O ourive queima ela, e é assim, é a fé. É através das dificuldades e das provações é que se vai aprovar ou reprovar a fé que a gente tem. É isso aí. Tem mais um versículo a falar.
que também fala nisso também, 1 Pedro 4 e versículo 12, fala sobre isso também, sobre a fé. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se uma coisa extraordinária vos estivesse. Então aqui fala sobre a provação, as dificuldades. Não vamos nos ater aqui, vamos só nos ater a ter uma fé provada, para se realmente somos sinceros, estamos tendo uma fé verdadeiramente confiante na palavra de Deus para acontecer o milagre. Continuando, todas as vezes que alguém recebia um milagre, quando buscava em Jesus, ele dizia ao que recebera: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A gente tem várias passagens bíblicas de acontecimento que Jesus falou. A tua fé te salvou. Mas vamos citar apenas só um aqui. Em Marcos capítulo 5, versículo 34. Havia uma mulher em uma cidade ali no país de Israel, quando Jesus ia passando nessa cidade para a qual ele estava evangelizando. Ele tinha chegado a uma cidade chamada Gazaré. E as multidões o cercavam. Preste bem atenção nesse detalhe. Detalhe número 1 dessa reflexão sobre essa cura pela fé. Multidões. E tentavam tocar nele ou pedir misericórdia para Jesus curar alguém que estava enfermo ou endemoniado. E ali, naquela cidade, havia uma mulher que há muitos anos tentou de tudo, de todas as formas, indo a médico e gastando tudo, praticamente o que tinha, e não foi curada. Aí, agora vem aqui uma palavra dirigida tanto a mim, mas como a você. Quem sabe você está com uma enfermidade que os médicos não descobriram. Quem sabe você pensa não há mais saída, não há mais solução para esta enfermidade. Aí é que entra Deus em cena pelo poder sobrenatural da fé. Para Deus, tudo é possível e Ele crê e Ele cura toda e qualquer enfermidade. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, que Ele cura todas e qualquer enfermidade, dependendo do que você crê, naquilo que você crê. Então aquela mulher soube que Jesus ia passando por ali. E ela soube que Jesus fazia milagres, que havia unção do poder de Deus sobre Jesus. E ela fez o quê? Despertou na mente. A fé, ela é na mente. Ela não é emocional, ela não é no coração. Eu não preciso sentir para ter fé. Não, você tem que crer no que a palavra de Deus diz e promete. Isso é fé racional, espiritual, fé inteligente, não sentimento. Sentimento só faz neutralizar a fé. Então ela disse, dentro dela, se eu tão somente tocar nas vestes, eu serei sarada. Ela determinou, ela creu naquele momento que Jesus ia passar. Se ela fizesse isso, ela seria curada. Então, o que foi que aconteceu? Ela teve os obstáculos que foi a multidão. Mas quando você tem fé, a fé ela não vê obstáculo, a fé ela vê solução, a fé não fica inerte, parada, ela age aquilo que ela crê. Foi isso que esta mulher
fez. Ela agiu que cria. E foi até Jesus e enfrentou os obstáculos da multidão e ali tocou na veste do Senhor Jesus. Na mesma hora, imediato, Jesus falou: parem. O que? Aí alguém me tocou diferente. Ao que os discípulos disseram: mestre, há tantas pessoas te tocando, tantas pessoas aqui oprimindo a cada um de nós por causa dessa multidão. E o que se dizer, Senhor, que alguém te tocou? Meu Deus, a multidão te oprime. Jesus disse: alguém me tocou diferente. A fé faz a diferença. A fé atrai o sobrenatural de Deus. A fé faz Deus agir em prol daquilo que você crê, no que está escrito na palavra dele. E a mulher disse: Senhor, fui eu. E ela disse: eu estava sangrando com hemorragia. Procurei médico e tudo, nada. Mas quando eu sabia que o Senhor ia passar, eu determinei, eu falei comigo mesmo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curado. Ao que Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. É isso. Deus quer ver em nós a atitude de confiar no que Ele diz na sua palavra e agir esta confiança dessa fé. Continuando, a nossa fé, ela faz, na palavra de Deus, ela faz acontecer os milagres de Deus. E isso está escrito também no livro do Evangelho de João, capítulo 14, Novo Testamento, versículo 12, que diz assim: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Jesus estava dizendo para os discípulos e para todos quantos estavam ali próximo dele. Ele disse: na verdade, aquele que crê em mim fará maiores obras do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. A fé é assim, é se você crê nessa palavra, acontece. Ele disse: maiores, sim, e aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, foi morto, ressuscitou, foi para o Pai, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, receberam a promessa do Pai e começaram a sair evangelizando. Ah, como é maravilhoso você evangelizar, sair em busca da alma. Quem ama, quem salva, quem é salvo, quem ama, quer salvar. Não fica entre quatro paredes, vai à busca das almas. Foi o que Pedro fez. Os outros discípulos saíram cheios do Espírito Santo, cheios de amor para ganhar almas. E quando Pedro passava em certos locais que havia enfermos, a palavra de Deus aqui afirma que a própria sombra dele curava. A unção do poder. Então, Deus começou a fazer coisas maravilhosas, grandiosas, através dos discípulos, porque eles creram e Jesus prometeu: se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que eu as fiz. Tudo é a fé. Tudo é a fé, se você crer. Então, se você está enfermo, se você está desenganado, se você precisa do milagre de Deus, as promessas de Deus além na cruz, que nós pregamos anteriormente, a meditação, tudo que Jesus fez ali na cruz, conquistou. Então ele conquistou a cura. Agora depende da atitude e da ação em você confiar e crer, e assim tocar pela fé no Senhor Deus e Ele fazer o milagre. E nós vimos outros testemunhos que Pedro e João estavam indo para um templo e ali estava um enfermo, né? Paralítico. E ali houve um grande milagre, aquele paralítico foi curado, porque Pedro disse: não tenho ouro
nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Ele falou assim, ó, em o nome de Jesus, levanta-te e anda. Ali houve um ato de fé profético nas promessas e na autoridade e unção de Deus que estava sobre Pedro. E aquele paralítico creu e foi curado. É assim que acontece os milagres, o sobrenatural de Deus. E aqui vamos concluir com essas seguintes palavras. Use a sua própria fé em Deus e tenha a sua experiência pessoal com Deus. É isso aí. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, está escrito, toda a honra e toda a glória é o teu nome. A palavra do Senhor diz que os milagres, as bênçãos seriam para glorificar o teu nome. Então, meu Deus, a fé, o milagre no teu nome glorifica o teu nome, meu Deus. Que aquele, meu Deus, que está enfermo, desenganado, meu Deus, ou até mesmo com um espírito maligno e não é liberto, que possa tentar e tocar, despertar esta fé e agir para acontecer o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Ótima terça-feira. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.